Continuando com cultura organizacional. Já já a gente entra na parte de clima. Nós vamos ter 3 níveis da cultura organizacional, que com certeza é uma questãozinha certa na sua prova. Então me acompanha aqui, preste atenção. Nós vamos ter os artefatos. Quais são os artefatos? Vamos ter aqui os símbolos, os heróis, os gestos, as músicas, os alimentos, as roupas. No caso de empresa, são as fardas. Por exemplo, cidade de praia. É muito comum em cidade de praia as pessoas andarem de shortzinho, de chinelo, camisa de alcinha, assim vão para qualquer lugar, certo? Porque é uma cidade de praia, o nome já está dizendo, você fica mais à vontade, você se veste mais à vontade. Então, as roupas fazem parte dos artefatos da cultura. A gente vai ter aqui também os mascotes, os rituais, cerimônias, festividades, certo? Tudo isso vai fazer parte dos artefatos da cultura organizacional. Além dos artefatos, nós vamos ter os valores compartilhados. Nós já vimos o que são valores. Nós já vimos que valores são padrões orientadores de conduta. Se você tem o valor honestidade e você encontra algo, você pega esse produto, esse objeto e você devolve, você bota lá no achados e perdido, porque ele orienta o teu comportamento, tá? Eu falei no vídeo passado que eu tinha morado no exterior, né? Aí eu morei na Suécia. E eu me lembro de um fato, que a gente estava no centro da cidade e o papai estava batendo foto, né? Da gente, do jardim, no verão lá é muito bonito, cheio de flores, o centro da cidade é muito bonito. E aí meu pai esqueceu a câmera fotográfica. Eu tô te falando que na época era uma câmera profissional. Na época, eu tô te falando que há uns 25 anos, uns 25 anos, 28 anos. Há 28 anos, uma câmera profissional era muito cara. Hoje elas estão mais acessíveis. E aí, o meu pai esqueceu no centro da cidade, certo? E aí a gente voltou para casa. Quando chegou em casa foi que ele lembrou. Aí, conversando com o sueco disse, não, você pode ir no Achados e Perdidos. Vai lá no centro, no Achados e Perdidos, que você vai encontrar. O pai disse, não, isso aconteceu semana passada. Ele disse, vá lá no Achados e Perdidos. Meu pai, não. Ou lá da viagem perdida, a gente não morava no centro, morava distante. Outro dia, ele comentando com outro sueco, o cara disse a mesma coisa. Vá lá no Achados e Perdidos. Meu pai disse, não vou não, isso faz mais de 15 dias, faz mais de 3 semanas. E assim foi. Só sei que depois ele foi pro centro fazer alguma coisa e ele disse, mas eu vou lá por qualquer coisa. Pois, pessoal, quando ele chegou no Achados e Perdidos, ele disse que esqueceu no centro da cidade, em tal praça, uma câmera fotográfica. A mulher perguntou qual era a marca, como é que ela estava enrolada, porque ela estava enrolada em uma toalha e tal, não sei o que. Aí o papai descreveu, pô, não estava lá 1 mês e tanto depois, certo? Pessoal, se alguém deixa uma câmera fotográfica aqui, ele encontra 3 minutos depois? Não. Infelizmente é uma questão cultural, né? Infelizmente, mas a gente vai melhorar, Infelizmente é uma questão que está no DNA do brasileiro. Há uns 20 anos, o Bill Clinton falou isso e o brasileiro se sentiu ofendido. Quando ele disse que a corrupção estava no DNA do brasileiro e a população brasileira se sentiu ofendida. Na época que eu era mais jovem, eu também me senti ofendida. Hoje, com a maturidade, eu vi que realmente é verdade, infelizmente. Então, tudo isso vai fazer parte da cultura. E esse nível, esses padrões, honestidade, responsabilidade, coragem, iniciativa, prudência, vão fazer parte do segundo nível, hein? Porque os artefatos correspondem ao primeiro nível da cultura organizacional. Os valores compartilhados, segundo nível.
E terceiro nível, nós vamos ter aqui as pressuposições básicas. As pressuposições básicas correspondem ao terceiro nível da cultura organizacional. Também são padrões, só que são padrões mais profundos, são valores mais profundos. São valores, são padrões inconscientes. A gente faz sem a gente perceber. Por exemplo, o brasileiro, ele é muito alegre, né? O brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito de toque, de abraço. Já prestou atenção? Pois bem. Às vezes chega um aluno lá no cursinho e diz assim: professor, eu passei no concurso tal. Numa boa eu chego e dou aquele abraço. Aqui no Ceará a gente dá aquele cheiro, né? Sem problema nenhum. Porque a gente tem isso, esse comportamento nosso que a gente faz sem a gente perceber, essa maneira espontânea, essa risada gostosa. Cearense, por exemplo, ele perde o amigo, mas não perde a piada, tá? Ele fica trolando, frescando, brincando com todo mundo. Então, esse padrão inconsciente vai fazer parte das pressuposições básicas, tem a ver com a índole, com a idiosincrasia. A gente faz sem nem perceber, certo? É o mais difícil de ser visualizado e o mais difícil de ser modificado. Alguns livros associam esses três níveis com um iceberg, tá? Onde eu tenho aqui, por exemplo, na ponta do iceberg, o que é mais fácil de ser visualizado, onde nós temos aqui os artefatos. No segundo nível, a gente vai ter os valores compartilhados, que é intermediário de visualização, de dificuldade de visualização. E terceiro nível são os padrões mais profundos, são aqueles padrões inconscientes, mais difíceis de serem visualizados, tá? Eu até brinco, porque tem gente que diz assim: em 5 dias eu conheci Alemanha, eu conheci Inglaterra, conheceu porcaria nenhuma. Você só fez passear dentro de metrô e avião, tá? Você não conheceu a cultura, o máximo que você conheceu foi um pouquinho de artefato. Mas é que o brasileiro adora ostentar, adora dizer que conhece 5 países. Ele não conheceu 5 países, ele conheceu 5 linhas de metrô, certo? Conheceu 5... Não dá para conhecer, porque o máximo que ele conseguiu visualizar um pouquinho, foram os artefatos. Para você conhecer a cultura, você precisa conviver mais, não é uma coisa que é facilmente visualizada. Facilmente visualizado os artefatos. Intermediário, valores compartilhados, e mais difícil de ser visualizado, as pressuposições básicas. Será que é fácil mudar a cultura organizacional? Não. Como a cultura corresponde a hábitos, costumes, valores, princípios, a cultura ela só vai mudar no médio ou no longo prazo. Não é uma coisa que você muda da noite para o dia. Tá falso, tá? Nós vamos ter 3 níveis da cultura e vamos ter 3 dimensões da cultura organizacional. E quais são essas 3 dimensões? A dimensão material, que é onde a gente vai ter os artefatos. A dimensão psicossocial, que a gente vai ter os valores compartilhados. E vamos ter a dimensão ideológica, as crenças, aquilo mais profundo, que vão ser as pressuposições básicas. Então, são 3 níveis e 3 dimensões. E quais são os tipos da cultura organizacional? A gente pode ter cultura conservadora ou cultura flexível. São opostos, né? Já dá para notar. A cultura conservadora é aquela que é mais enraizada. Ela não se adapta rapidamente às mudanças. Ela é mais difícil de mudar. A cultura flexível ou adaptativa, ela se adapta mais facilmente às mudanças. A cultura flexível permite que a empresa consiga inovar, consiga mudar. O nome já está dizendo, ela se adapta àquelas mudanças. A cultura conservadora não. Pelo que você já estudou de administração,
O ideal, hoje em dia, é que a empresa tenha uma cultura conservadora ou uma cultura flexível? O ideal é que seja uma cultura flexível, já que a empresa está inserida em um ambiente altamente mutável. Precisa de uma cultura que lhe dê identidade, que lhe dê uma visão compartilhada, que permita ao funcionário ter uma sensação de pertencimento a algo, mas ela não pode ser tão conservadora que seja um obstáculo. Porque a cultura, ela tanto pode ajudar no sucesso da empresa, como ela pode atrapalhar. Quando ela ajuda no sucesso da empresa, ela funciona como um ativo. Ela ajuda a empresa a enfrentar as mudanças, ela permite que a empresa dê uma sensação de identidade aos funcionários, mas ela também pode ser uma causa do insucesso. É o que acontece, por exemplo, com nossos programas, nossos projetos no governo. Sabe desde quando o governo tenta lutar contra a corrupção e o nepotismo? 1936. A gente vai ver aqui no curso de administração pública. Inclusive tem uma questãozinha da ESAF de 2012 que afirma, pede para você julgar verdadeiro ou falso, e afirma que a corrupção aumentou nos últimos anos. E a questãozinha está falsa. A corrupção não aumentou, o que aumentou foi a fiscalização. E quanto mais se fiscaliza, mais se encontra. Sabe aquela história do homem casado? Tipo assim, eu sou casada, eu não fico fiscalizando a carteira do meu marido, eu não fico fiscalizando o celular do meu marido, porque se eu procurar, eu vou achar. E se eu achar, eu vou ter que tomar uma decisão, não estou afim. Concorda? Pois é assim que funciona com a corrupção. Procurou, você vai achar. Então, esse conjunto de comportamentos que o brasileiro acha que tem que tirar vantagem em tudo, esse conjunto de hábitos que ele acha que é bom, ele ganhando, enganando alguém, o jeitinho brasileiro, isso funciona como um passivo, porque ela está funcionando como um obstáculo para o Brasil poder seguir em frente. Então, a cultura pode funcionar como um ativo, quando ajuda a empresa a alcançar seus objetivos, mas ela também pode funcionar como um passivo, quando ela atrapalha a empresa a alcançar seus objetivos. Tá claro, povo lindo? Muito bem. Nós podemos ter também uma subcultura ou uma contracultura. O que é isso? Bom, dependendo do tamanho da empresa, vou desenhar aqui uma organização, tá? O Brasil é muito grande. É falso dizer que paçoca de carne de sol, baião, é uma comida típica brasileira. Você concorda que é falso dizer? Pois é. Então a gente pode ter uma cultura genérica, um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes que identificam a maioria dos brasileiros, mas a gente pode ter em cada região subculturas. Não subcultura no sentido de ser inferior, tá? É subcultura no sinônimo de ser uma parte do todo. Então aqui a subcultura é quando eu tenho um grupo de pessoas com uma cultura diferente da maioria. Eu não estou falando que é inferior, diferente, tá? Mas digamos que eu tenho um grupo de pessoas aqui que trabalham contra a gestão. Uma cultura negativa, uma cultura oposta. Todo mundo quer trabalhar, inovar, crescer, e esse grupo de pessoas só pensam em se beneficiar. Isso a gente vai chamar de contracultura. E não venha dizer aqui que é o partido X ou Y não, viu? Esqueça a questão de partido. O partido só está arranjando briga entre o povo. Esqueça. Contracultura. Quando tem um conjunto de pessoas, isso tem de todos os partidos, todas as sociedades, todas as regiões, quando eu tenho um grupo de pessoas com uma cultura oposta à da maioria, funcionando como um passivo, funcionando como algo negativo. Tá claro? Muito bem. E quando a gente fala de gestão da cultura organizacional? Me acompanhe aqui. Você lembra o que é gestão? Se não lembrar, você vai ter que voltar para a primeira aula, viu? Presta atenção. Gestão nada mais é do que o nome chique dado para a administração. Quando falamos de gestão, estamos falando de planejar, organizar. Então, gestão da cultura organizacional.
Se a cultura orienta, controla, dá uma sensação de identidade ao funcionário, então a empresa precisa gerir a cultura. A empresa precisa planejar a cultura, ela precisa controlar, para que essa cultura não funcione como um passivo, e sim para que a cultura ela funcione como um ativo. Por isso que cai tanta cultura em questão de concurso. Sabe-se que é necessário mudar a cultura de algumas empresas para que ela possa alcançar seu sucesso? De que serve eu ter objetivos e metas bem estabelecidas, estratégias bem estabelecidas, se um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes dos funcionários daquela instituição não estão de acordo com aqueles objetivos e metas? Então você concorda que isso é errado? Que isso é um problema? Pois é. Então precisa sim gerir aquela cultura organizacional para que ela possa ajudar a empresa a alcançar seus objetivos, tá bom? E o que é clima? Nós vimos o que é cultura. E o que é clima? Vamos aqui? Olha um esquemazinho para você. Lembre-se que você deve anotar todas as observações, porque no final do curso você vai ter um resumão no seu caderno, tá? Quando a gente fala de cultura, acabamos de ver que é um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, crenças, superstições de um grupo de pessoas dentro da empresa. Concorda? E o clima? O clima, pessoal, é um conjunto de emoções, sentimentos, humores das pessoas. O clima também interfere na maneira como as pessoas atuam. Quantas vezes alguém te chama para ir para algum lugar e você diz: não estou no clima, não estou com vontade. Já prestou atenção? Olha como o clima interfere na maneira como você atua. Então, na hora que a empresa vai definir as estratégias, ela precisa tomar em consideração as emoções e os sentimentos das pessoas. O que interfere na cultura e o que interfere no clima? Na cultura, interfere o homem, a pessoa, interfere a osmose geográfica, o local onde a empresa está inserida, tá? A empresa interfere. E no clima? Tudo. Tudo interfere no clima. Basta ter greve de ônibus para os funcionários ficarem tensos, não sabem como é que vão voltar. Lá na empresa, recentemente, uma funcionária do período da noite, né, disse: Giovana, a gente não sabe como a gente vai voltar, porque ontem a gente chegou 2 horas da manhã em casa, porque não tinha ônibus, porque incendiaram um ônibus, e aí a garagem, o terminal de ônibus, as empresas recolheram. E eles: não, vamos fazer o seguinte, quando der 9 horas, vocês começam a arrumar tudo para ir-se embora. Mas aí os ônibus estavam todos normais naquela noite. Olha como a greve de ônibus interfere nas emoções, na tensão. Você acha que eles conseguiram trabalhar bem naquele dia? De jeito nenhum. Então, qualquer fator de fora da empresa ou de dentro da empresa interfere no clima. A contratação de um novo colega, a demissão de um colega, a promoção, aumento de salário, redução de salário, tudo isso interfere no clima organizacional, tá? Enquanto que o clima é um conjunto de emoções e sentimentos, a cultura é um conjunto de hábitos, costumes, comportamentos. A cultura, ela muda no médio e no longo prazo. O clima muda no curto e médio. A cultura, ela é mais fixa, o clima, ele é mais oscilante. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui as questõezinhas. A terceira questão, que eu já fiz a primeira e a segunda na aula anterior, diz assim: o clima organizacional mostra-se positivo quando? Quando é que essas emoções e sentimentos estão positivas? A. Quando frustra as expectativas de ganho imediato em troca de ganhos de longo prazo? Claro que não. Quando frustra, ele é positivo? Tá falsa a letra A. Letra B.
quando atende às expectativas imediatas de ganho salarial dos funcionários. Ei, clima não estabelece quanto é que a pessoa está ganhando. Clima não consegue atender às expectativas imediatas de ganho salarial. Quem consegue fazer isso é uma política de remuneração. Tá falso. A letra C diz que quando incentive, ela se mostra positivo quando incentiva conflitos de expectativas, gerando comportamentos competitivos. Conflito de expectativa é quando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou ganhar? Isso não é positivo. A letra D, quando provoca nos funcionários diferentes tipos de motivação para o trabalho. E aí está verdadeiro. Se esse clima que está presente na empresa, me motiva de uma determinada maneira, te motiva de outra, motiva o João de outra, motiva o Carlos de outra, ela é positiva. Porque ele está motivando os funcionários. Mesmo que sejam de diferentes maneiras, não importa, porque nós somos pessoas diferentes. Verdadeiro, gabarito letra D. E a letra E, produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência estabelecidos. Produz expectativas de acomodação, isso é positivo? Claro que não. Então, gabarito letra D de dado. Quarta questão. As práticas e rituais, por constituírem a camada mais profunda da cultura organizacional, são aspectos cuja mudança requer mais tempo, planejamento e cuidados. Rituais não faz parte dos artefatos, não? Faz. Isso é da camada mais profunda? Não. Então a questãozinha está falsa. A camada mais profunda são as pressuposições básicas. A superficial, que são os artefatos. Então está falsa a questão. Quinta, o conjunto de percepções, opiniões e sentimentos. Acabou-se. Falou sentimento é clima organizacional. Que se expressam no comportamento. Aí ele taca comportamento, né? Para deixar você confuso. Que se expressam no comportamento de um grupo ou uma organização em determinado momento ou situação. Dizendo, aquele sentimento que se expressa, aquele sentimento é o quê? Clima organizacional. Gabarito, letra D de dado. Facinho, facinho. Sexta, o estado de ânimo coletivo que os colaboradores de uma organização demonstram em determinado momento é denominado clima. Ânimo, sentimentos, emoções, clima organizacional. A letra A fala de brainstorming, tá? Eu não vou nem falar de brainstorming, porque se eu falar, vou ter que colocar no teu material, tá? A gente vai ver lá na aula de gestão da qualidade. Assim como o benchmarking, a gente vai ver também lá na aula de gestão da qualidade, tá certo? Que eu acredito que vai ser mais ou menos o bloco 22, de acordo aqui com o meu planejamento. 22, 23 e 24, tá bom? Sétima questão. Em uma organização, diversas são as funções desempenhadas pela cultura organizacional. Uma dessas funções é, letra A, dificultar o comprometimento com algo maior do que os interesses individuais dos membros da organização, fazendo com que cada um busque a autorrealização. Essa é a função da cultura, que ela dificulte o comprometimento com algo maior? Não, ao contrário, que ela oriente o comprometimento com algo maior. Tá falso. E fazem com que cada um busque a autorrealização. Se você marcar que isso aqui está verdadeiro, você está dizendo que a cultura, uma das funções delas é buscar o individualismo. Não, é a coletividade. Tá falso. B. Proporcionar um sentido de identidade aos seus membros, criando distinções entre uma organização e outra. Verdade. O que é que vai mostrar? O que é que a cultura de um país mostra a diferença de um país para outro? Mostra. Então, vai dar aquela sensação de identidade. Gabarito, letra B de bola. C. Favorecer e estimular a instabilidade do sistema social. Ao contrário, nós vimos que é a estabilidade, constituindo-se um ativo para a dinâmica e crescimento da organização. Troca a palavrinha instabilidade por estabilidade. Aí a questãozinha estaria verdadeira, tá? Letra D. Favorecer o reconhecimento de que as pessoas possuem uma vida interior que alimenta um trabalho com significado. As pessoas têm uma vida interior, não tem nada a ver. E favorecer os membros da organização
uma percepção geral ou objetiva da organização, com base em fatores como o grau de tolerância aos riscos. Percepção geral tem a ver mais com emoções, tá? Aqui é uma das funções, letra B, de bola. Tá certo, povo lindo? Pois muito bem, você que está em casa, continue estudando. Ai, ai, nem se levante, apenas passe para a próxima aula. Aguardo você.